Muito bem, pessoal, dando continuidade então, esse conceito de indústria 4.0, quando a gente fala indústria 4.0, não é que você tem uma fábrica, um método de fabricação. A gente tem que entender que, na verdade, essa é uma tradução talvez não muito boa. A ideia de indústria aqui é algo no sentido de mudar a forma como as coisas são feitas, mudar a forma como as decisões são organizadas. Então é mais no sentido cultural, social, é nesse sentido, é no mesmo sentido de indústria cinematográfica. Você não tem uma fábrica de produção de filmes, né? Você tem uma série de organizações que são responsáveis ali pela produção dos seus filmes. Então você tem todo um ecossistema, e esse ecossistema, a conjunção desses vários atores, né, atuando, vai formar o que a gente chama de, por exemplo, indústria cinematográfica, ou no mesmo sentido, indústria 4.0. Tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui, pessoal, para ilustrar. Antes da gente ver esses exemplos, eu acho que é útil a gente fazer uma revisão em termos de como foi a evolução na questão industrial. Tem essa frase perfeita do Confúcio, que é o seguinte: a experiência é uma lanterna dependurada nas costas que apenas ilumina o caminho percorrido. Mas se eu não sei qual foi o caminho que eu fiz, eu não entendo por que certos elementos estão presentes ou qual é a contribuição desses elementos para o meu estado atual de coisas. Ou até mesmo eu não valorizo o meu estado atual, eu não vejo as vantagens, tá certo? Então, eu acho que é legal esse histórico para a gente entender que não faz tanto tempo assim, em termos de humanidade, o desenvolvimento industrial. E o desenvolvimento industrial, a gente põe essa questão no sentido de substituir o trabalho artesanal, manual, né, que era predominante, ou seja, o modo predominante de produção, de como você vai produzir as coisas, pela substituição do modo manufatureiro, né, de você ter máquinas auxiliando as pessoas. Veja bem, as máquinas tornaram mais produtivas as pessoas. Então aqui você tem várias gravuras de exemplos aqui de como começou a ser a organização para que o trabalho fosse mais produtivo. E nesse sentido, a observação do Adam Smith na Riqueza das Nações, eu fiz questão de frisar aqui. E o que ele fala? Ele fala o seguinte: estou certo de que um ferreiro comum, que embora seja acostumado a manejar o martelo, nunca fez pregos. Se em alguma ocasião precisar e tentar fazê-lo, dificilmente irá além de 200 ou 300 pregos por dia. Aliás, de muita má qualidade. Um ferreiro que está acostumado a fazer pregos, mas cuja única ou principal atividade não tenha sido esta, raramente conseguirá, mesmo fazendo o esforço máximo, mais do que 800 a 1000 pregos por dia. Tá? Então veja o seguinte, ele já está colocando aqui a questão da especialização do trabalho. E, continuando esse texto, ele vai destacar que se você distribuir o trabalho em partes menores, o que é o trabalho seu, na verdade? Fazer pregos. Poxa, é uma coisa fácil, uma coisa simples. Mas se você dividir em tarefas menores e especializadas, a produtividade será maior. Então, por uma questão de especialização, de divisão, para aumentar a sua produtividade, você começa a desenvolver várias etapas, você tem as máquinas. Então, nesse sistema em que as máquinas tornam as pessoas mais produtivas, porque elas desenvolvem tarefas específicas e as pessoas ali alocadas também, você já começa a ter, enfim, um ganho maior de produtividade. Tá? E, aliás, isso aqui é a máquina a vapor feita pelo James Watt em 1767, que foi patenteada por ele. Então, ele já começou a aplicar os conceitos de energia, os conceitos de mecânica, para tornar isso uma coisa mais eficiente, para tornar uma produção maior. Tá? Em 1832, pessoal,
você tem esse On the Economy of Machinery and Manufactures, do Charles Babbage, tá? Que foi a pessoa que concebeu do ponto de vista mecânico o que seria o precursor do computador, que é a máquina diferencial de 1833. Tá? O princípio dessa máquina aqui é que fazer contas na mão, além de ser problemático, você pode errar, é trabalhoso, é complicado, é demorado. E você precisava fazer a construção dessa máquina diferencial para agilizar cálculos de funções trigonométricas e funções logarítmicas. Tá? Então, para quê? Para questões de navegação. A Inglaterra da época, que é da onde o Charles Babbage é da Inglaterra, era uma potência marítima e dependia desses cálculos. Tá? Porém, havia empecilhos na época para a construção desse equipamento. Depois provou-se que o projeto que ele tinha desenvolvido, que ele não conseguiu finalizar, estava correto, estava adequado. E parte do que ele desenvolveu para essa época, embora não tenha se conseguido aplicar diretamente, foi importante para o desenvolvimento teórico e a construção subsequente do computador, tal como conhecemos hoje. Tá? Claro que o computador nosso não tem essas engrenagens mecânicas, vapor, que era o que ele tinha na época. Né? Enfim, entrou toda uma parte de eletrônica ali. Mas as partes conceituais em 1940, 1930, pelo menos em 1930, vão estar próximas desse projeto da máquina diferencial do Charles Babbage. Tá? E aí, prosseguindo, pessoal, por que isso é importante? Porque esse desenvolvimento computacional ele vai ser importante para bem mais para frente. Né? Então, veja, a gente tem a questão de mecânica, a gente tem a questão computacional sendo desenvolvida, e a gente tem em paralelo também as questões organizacionais, sociais, que já apareceu um pouquinho com o Adam Smith aqui, mas aqui eles vão ficar mais evidentes com o Frederick Winslow Taylor, com esse livro Princípios de Administração Científica, e o Henry Gantt. Se você já viu um gráfico de quanto tempo cada tarefa está durando e as barrinhas de tempo, saiba que isso, que parece muito intuitivo, não era nada intuitivo. E é uma ferramenta de controle de gestão. Tá certo? Enfim. E usando conceitos do Frederick Taylor e do Henry Gantt, é que o Henry Ford vai conseguir, então, fazer o modelo T, que era algo extremamente interessante. Por quê? Porque o Henry Ford não só adotou os conceitos de produtividade, mas como ele foi inteligente o suficiente para perceber que o operário dele deveria também colher os ganhos desse rendimento, porque o mercado dele eram os empregados dele. Tá? Então ele estabeleceu aí o que a gente chama de Fordismo, que é a produção em grande quantidade, de baixo custo, por meio da utilização do artifício conhecido como linha de montagem. Né? Para vocês terem uma ideia, cada carro era montado a cada 98 minutos, o que permitia que altos salários fossem oferecidos aos seus operários em 1908. Tá? Muito bem. E aí, pessoal, entra uma questão importante. A gente está falando aí da linha de montagem, da produtividade, mas o que é importante na verdade aqui, pessoal? Muitas vezes a gente tem trabalhos aí que não são... Isso aqui é uma figurinha aqui do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, tá? E muitas vezes você tem ambientes ali que são inadequados do ponto de vista humano, né? Do ponto de vista de trabalho, de operação, de funcionamento, né? O que você deve pensar, na verdade? É importante você pensar que você eventualmente pode fazer uma integração de sistemas com homens, materiais, equipamentos, informação e ambiente para construir sistemas melhores, né? Que enfatizem a questão da segurança, a questão do conforto e a questão também do desempenho eficiente. Então, muitas vezes, essas questões de segurança, conforto e desempenho eficiente podem parecer contraditórias, mas no longo prazo elas fazem muito impacto naquilo que você deseja construir. Tá? E agora sim, pessoal, a gente consegue, tendo visto esses desenvolvimentos, a gente consegue entender melhor
essa linha do tempo, né, sobre indústria 4.0, que é um termo que é tão falado e usado hoje em dia, mas para a gente entender o que ele significa, e a gente vai ver algumas aplicações também, a gente pode ir desde a Revolução Industrial, que vai de 1760 a 1840, quando você tem a questão da dominância das máquinas a vapor e o crescimento da indústria têxtil, tá? Como a gente viu lá, alguns exemplos. E também a gente tem a questão das ferrovias, a locomotiva, enfim. De 1850 a 1945, a gente tem o que a gente chama de Segunda Revolução Industrial, que é onde a gente vai ter avanços da indústria química, na parte elétrica, de petróleo, aço, e com isso a gente já vai poder desenvolver navios a vapor, prensa móvel, energia elétrica, telefone, tá? O carro e a produção de bens em massa de consumo, tá? E em 1906 ali é destacado que o Alberto Santos Dumont decola com sucesso o 14 bis. Então esse desenvolvimento aqui, pessoal, a gente já tem uma série de desenvolvimentos importantes que sem eles eu não consigo ir para a terceira Revolução Industrial, que é de 1950 a 2000, onde eu vou ter o período pós-guerra, a virada do milênio e principalmente a gente vai ter a questão do desenvolvimento computacional, dos computadores, das redes de computadores, tá certo? E agora, principalmente na feira de Hannover de 2011, foi criada numa feira lá de Hannover pelos alemães em 2011, o conceito de indústria 4.0. O que é isso? É que eu já tenho aqui a questão da automação das máquinas, dos sensores, que vão surgindo com a computação, né? Com os microchips, enfim. E agora aqui eu vou usar esses vários componentes com controle e eles vão conversar entre si. E eu vou ter ferramentas de não só de conversação, mas de atuação, de controle, de diálogo, de melhoria, enfim. Então a gente vai ver alguns exemplos nesse sentido agora, da quarta revolução industrial, tá? Muito bem, então vamos a esses desenvolvimentos, pessoal, que eu vou ilustrar. Então quando a gente fala de indústria 4.0, é importante a gente enfatizar que a gente tem essa espécie de mandala aqui, que seriam os 9 pilares do avanço tecnológico, tá? Então a gente vai falar, por exemplo, sobre realidade aumentada, né? O que é a realidade aumentada? Por exemplo, posso ter aqui num centro de distribuição, isso aqui tem um vídeo no YouTube onde é usado isso, tá? Então a pessoa que está guiando um carrinho e ela tem que pegar produtos, porque o cliente fez um pedido, então tem que ir lá no meu estoque, tem que ir lá passando por cada ponto e pegando aqui, por exemplo, se você for ver nessa imagem aqui, ó, ele tem aqui, ó, o pedido que foi feito, ó, tem que ter um fone de ouvido, aqui tem que ter notebook, tem que ter TV, tem que ter uma tela, na verdade 2 telas. Então ele vai coletando esses equipamentos que estão distribuídos, usando, imagina aí, ó, aqui tem uma espécie de orientação, olha, vai para cá, tá vendo que tem uma setinha aqui, ó? Então essa realidade aumentada que é sobreposta à visão que eu tenho, vai indicando, isso dá uma série de vantagens, economia de tempo, vantagem de você localizar rapidamente, de você saber qual é o próximo produto, se você coletou o produto, enfim, esse vídeo é bem bacana, tá? Então aqui tem uma outra visão, e para a gente poder implementar isso, pessoal, a gente tem que ter sensores, a gente tem que saber os registros, a localização deles, enfim. Então uma coisa que é importante, né, é essa questão aqui, ó, dentro de 3 a 5 anos, bilhões de coisas serão representadas por gêmeos digitais, tá? Então eu posso, por exemplo, rastrear um produto da sua matéria-prima até o seu consumo, né? Porque se der algum problema lá no consumidor, eu consigo rastrear e descobrir quem que pode ter sido afetado e evitar mais problemas, né? Então, e aí o que acontece? Você tem essa questão do físico com o virtual, com o sistema que você tem os seus dados, né? Então aqui você tem outra visão dessa coisa da realidade aumentada que eu havia comentado, né? E a ideia é que esses sensores que estão sendo colocados para você está dando o estado dos equipamentos, das matérias-primas, dos produtos,
E conforme você vai interagindo, você vai mudando o estado disso. O sensor vai indicando atualizações, modificações, você vai agregando valor em cima disso, tá? Um outro pilar que a gente tem da indústria 4.0, pessoal, são os robôs autônomos, tá? Então, por exemplo, aqui é um caso clássico aqui, são os AGVs, né? Os veículos que se movem sozinhos, que tem uma programação. Aqui, por exemplo, você tem um carrinho e você tem uma espécie de trailer onde você vai botando os equipamentos e ele vai andando por essas faixas que tem na fábrica aqui, tá? Ele usa sensores aqui para saber quais são as faixas, para evitar questão de acidente, de problemas, né? Segurança. Mas para isso, pessoal, não sei se vocês estão reparando, ó, você tem que ter também sensores aqui que vão conectar os vários equipamentos. Não adianta ter só o carrinho se eu não tenho, por exemplo, toda uma rede pela qual a informação pode transitar, que é o que a gente chama aqui, tem esse artigo aqui, o Smart Connected Logistics, né? Enfim. E aí o que acontece, pessoal? É aí que começa a ser importante. A gente vê que são pilares e eles têm que estar conectados. Não adianta eu ter, por exemplo, robô se eu não tenho uma nuvem, se eu não tenho a internet industrial, né? Que vai me permitir, por exemplo, fazer a conexão de todos esses equipamentos que querem conversar. Também não adianta nada se eu não processo esses dados que eu estou recebendo, né? Para que eu possa fazer uma integração dos equipamentos e depois uma integração total dos funcionários, equipamentos, produtos com a fábrica e da fábrica dali para frente, eu preciso pensar nesses vários pilares aqui, tá? Então, por exemplo, aqui você tem a questão da fábrica, que você tem máquinas, aqui é empilhadeiras, e você tem um local para estocar ou para armazenar, que você quer saber em que local está cada produto, tá? Isso daqui, essa fábrica não está isolada, na verdade, ela precisa estar integrada numa cadeia de suprimentos, onde você tem, por exemplo, um fornecedor, para o qual você tem que saber o estado das matérias-primas, porque se tiver um problema com esse fornecedor, isso pode parar a sua produção. E também não adianta nada você sair produzindo um monte de produto e chega lá e isso vai ficar parado, digamos assim, num ponto de estoque, né? Ou isso não vai ter vendas. Então, na verdade, você tem níveis de integração que vão da hora, que era aquele caso das máquinas, da coleta de materiais, ao dia, né? Que é a finalização de serviços, às semanas, ao mês e até mesmo no ano, em que você pode, evidentemente, ter que planejar a sua rede de distribuição, planejar a sua cadeia de suprimentos, quem são seus fornecedores, quais são os seus pontos de apoio, quem são suas fábricas, em que países elas estão, né? E como é que você atende de forma global os seus mercados. Então você repara que você tem uma integração que pode ir desde o nível operacional, que envolve a operação no chão de fábrica, a operação no centro de distribuição, até olhar a sua cadeia de suprimentos, né? Como é que você está fazendo o gerenciamento disso, até a questão de gerenciamento de times, digamos assim, questões de política pública ou questões ambientais que já estão num nível mais estratégico, né? Então, pessoal, o que acontece? Eu posso aqui, uma palavra-chave para fazer tudo isso é a sincronização da produção com a logística. Só que aí você precisa ter uma computação ubíqua, ou seja, que permeia, digamos assim, o nosso ambiente, que capta informações, mas não basta captar essas informações, eu tenho que tratar, eu tenho que cuidar dessas informações, eu tenho que interpretar, eu tenho que analisar. Olha quantos trabalhos em potencial eu tenho aqui, né? Então, eu tenho desde a fase de produção, que eu posso fazer análises, que a gente já tinha falado, até a parte de transporte interno, né? E aqui, pessoal, eu vou ter também a parte de controle de como que está no meu estoque, no meu warehouse, que seria o centro de distribuição. Como é que estão os fluxos para cada produto e para cada ordem que eu faço, né? Como é que está o nível de cada produto. Enfim, tem várias questões interessantes e complexas aqui que eu posso analisar em pedaço por pedaço e depois fazer a integração, né?
Mais importante do que isso, pessoal, do que essa parte de otimização, quais são os impactos que a gente tem quando a gente faz sensorização, quando a gente põe dados. Novos negócios podem surgir com isso, tá? Então, nesse sentido, o que é interessante? Eu posso, por exemplo, uma coisa que parece que isso é bobeira, essa coisa de sensor, já está acontecendo. Esse livro, Sociedade com Custo Marginal Zero, do Jeremy Rifkin, é extremamente interessante, abre nossas cabeças. Por quê? Porque ele fala da internet das coisas, né? E a questão de bem compartilhados, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a questão do Airbnb, né? Eu tenho a questão do Uber, eu tenho a questão de eu tenho um recurso, só que antes, por exemplo, suponha que eu tenho um carro, né? Esse carro era um recurso que ficava parado 90% do tempo, né? Será que não seria interessante, como foi feito até alguns anos atrás, as pessoas vendiam o seu carro ou usavam o seu carro para aproveitar e dar caronas e ganhar um dinheiro com isso? Enfim, vários novos negócios podem surgir com essa mentalidade de eu compartilho a informação sobre aquele recurso e com isso eu consigo compartilhar o recurso e ganhar dinheiro com isso, tá? Ok. E aqui então, pessoal, como eu gostaria de destacar, para não parecer que é uma coisa apenas de artigos, que não está acontecendo nada, as coisas estão de fato acontecendo. Então eu vou destacar algumas empresas aqui. E eu gostaria de destacar, por exemplo, aqui tem várias categorias, eu tirei da revista de logística aqui, né? Uma revista de logística, que você tem, por exemplo, startups, várias startups, tá? Na categoria de logística. Então você tem aqui uma startup de plataforma online para gestão de delivery no mesmo dia, né? Aqui você tem para embarcadores uma plataforma aqui para operação de picking. Veja, é uma operação do centro de distribuição, que é a montagem de produtos, né? Então você tem uma startup para oferecer soluções. Aí você fala, poxa, mas vale a pena abrir uma startup para fazer uma etapa tão pequenininha ali? Mas o problema é que se você tem várias empresas que têm nessa área de montagem de produtos no seu centro de distribuição, esse negócio pode ser escalável, se justifica, digamos assim, tá? Enfim, então veja o seguinte, pessoal, essa startup aqui, o propósito dela, como eu tinha destacado, basicamente, não tem equipamento, não tem máquina, não tem nada, mas o valor dela está no serviço que ela oferece. É que nem, digamos assim, os aplicativos de compartilhamento de carro, que eles não têm carro, os empregados deles não são os motoristas. Enfim, aonde está a vantagem, digamos assim, a inteligência do aplicativo? Está em oferecer informação e conectar as pessoas certas com aquela informação, tá certo? Então, aqui, por exemplo, o que essa startup pensou? Eles falaram, nosso complexo algoritmo de ordenação cria uma ordem ideal de montagem dos produtos, camada a camada, facilitando a visualização, colaborando com a redução de erros e inversões na montagem. Seu layout é simples e objetivo, tá? Então, o que eu queria destacar aqui é que a pessoa desenvolveu todo um negócio que vai agregar valor. Por quê? Porque eu vou ter uma operação que vai ter uma inteligência acoplada. Isso pode ser replicado, pode ser escalável, que a gente chama, né? Para todas as empresas que tenham um centro de distribuição e que tenham uma área de montagem de produtos, tá? Então, aqui, por exemplo, você tem a questão de rotas, de roteamento, e tem várias outras empresas, pessoal, no ramo de logística, tá certo? Que mostram para a gente a gama de oportunidades que surgem nesse novo panorama. Então, as tarefas mecânicas e repetitivas, elas progressivamente vão dando ou cedendo lugar a novas oportunidades que vão enfatizar a questão da otimização, né? A questão da coleta de dados, a questão da organização inteligente
e a entrega inteligente desses dados que estão sendo obtidos, tá? E aqui eu não vou ficar destacando, enfim, todas essas questões, mas eu queria destacar, por exemplo, otimização, termos importantes aqui, machine learning, inteligência artificial, né? Então veja, aproveita o hardware existente, né? Como é que eu pego o que já existe e pego aquela informação e transformo isso num serviço, agrego valor a quem não sabe como usar aquela informação. Os equipamentos estão produzindo informações, mas como é que eu uso isso de maneira inteligente? Tá? E aqui, pessoal, então eu vou destacar um ponto muito importante que vai ajudar muito vocês, que são as ferramentas que vão agregar inteligência a esses algoritmos. Eu vou começar por uma ferramenta bem interessante que é simulação. Tá? E para isso, a gente vai, então, eu vou mostrar de forma bem prática como é que você pode aprender simulação.